Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos fazer um estudo sobre interpretação bíblica e pressão social. Logo mais, depois da oração, nós damos o início. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pela chance que temos, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça em tudo que fizemos, perdoa-nos por nossas falhas, pecados cometidos, esteja conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, já vou direto para o site, Clamando no Deserto, onde separei o material para o nosso estudo, e nós vamos começar com Mateus 5, 27 a 32, e vamos comentar aqui. Jesus ele coloca o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então esse é o mandamento. Nesse caso em específico, esse é o mandamento que nós vemos nas próprias tábuas da lei, nas pedras, né? As tábuas de pedra, que é não cometerás adultério, né? E aqui aparece a expressão eu porém vos digo, mas ele está ampliando o conceito, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E ele está colocando aqui que a cobiça, existem dois mandamentos, né, ali pelo menos, que nós podemos mesclar: não adulterarás e não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, nada que seja do teu próximo. Então ele está dizendo que olhar com o desejo de possuir algo que não é uma mulher, e cobiçar uma mulher, então se eu chegar ao ponto de cobiçar uma mulher, no meu coração eu já estou adulterando contra ela. Então ele diz que a cobiça é um pecado que vem acompanhado de um outro pecado nesse caso. Então, se eu cobiço algo do meu próximo, se eu chego ao ponto de desejar algo do meu próximo de uma maneira ilícita, então no meu coração eu já estaria furtando o que é do meu próximo. Então esse seria o raciocínio que nós fazemos, né? Ou seja, se eu cobiçar, se eu olhar com desejo errado algo, então no meu coração eu já estou cometendo um outro erro além da cobiça. Então vamos lá. E aí ele fala: se o teu olho direito te escandalizar, arranca ou tira-o para longe, pois é melhor que se perca um dos teus membros, que todo o seu corpo seja lançado nesse caso aqui a tradução foi inferno, né? Nós podemos dizer que seja você todo se perca, né? Nós não vamos comentar esse texto no momento. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, tira para longe. Então é o mesmo raciocínio. Então ele diz aqui: bom, se algo te faz te escandalizar, se algo te prejudica, então você precisa trabalhar para ter o domínio daquilo, para ter o controle daquilo, para ter o controle do teu olho, né? O que seu olho está vendo, para ter controle do que a sua mão está fazendo, ou seja, para não pegar aquilo que não te pertence e assim sucessivamente. Então, aqui Jesus está dando um mandamento bastante restritivo. E ele diz: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa, aqui foi traduzido por fornicação, né? Algumas traduzem por adultério, né, que seria o termo porneia. Alguns falam que é relação sexual fora do casamento, né? E alguns dizem que é um casamento inválido, né? Então, a não ser que seja por causa de um casamento inválido. Outros falam que é por relação sexual ilícita. O mais provável é que seja por relação ilícita. E aí ele faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Então, aqui veja que toda a fala de Jesus é extremamente restritiva. E nós vamos complementar com uma outra fala, né, que é de Mateus também, capítulo 19. Veja, em Mateus nós temos duas vezes Jesus comentando sobre o assunto. Então é um assunto muito forte para ser comentado. Então, aqui ele disse: concluindo Jesus o discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, seguiram grandes multidões. Veja, então ele estava curando, mas ele não se limitava a isso, ele ensinava também. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito repudiar, ou seja, é lícito dar carta de divórcio
por qualquer motivo? Ele respondeu: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ou seja, vocês não lembram do que foi escrito lá no Gênesis, do que Deus inspirou Moisés a escrever? E portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então veja, aí ele fala: olha, a regra é que não haja o divórcio, a não ser que haja um motivo muito grave, né? Então, por exemplo, uma violência física constante, alguma coisa, né? Então ele fala: olha, via de regra deve-se tentar reparar o casamento. E aí eles falam assim: então por que Moisés mandou? Por que mandou Moisés? Na verdade, não foi Moisés que mandou, né? Moisés apenas foi um emissário da mensagem de Deus. Então Deus mandou. Por que Deus mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então disse-lhes: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, e novamente Jesus está dizendo Moisés, ou seja, no livro de Moisés que Deus o mandou falar para vocês, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então Jesus disse: olha, a carta de divórcio, ela passou a ser uma exceção por causa da dureza dos vossos corações. Então ela é algo excepcional por causa da dureza dos vossos corações, mas no início não era assim. Ou seja, não foi para isso que Deus instituiu o casamento. Eu vos digo, porém, que qualquer repudiar sua mulher, não seja por causa de fornicação, e que, novamente, muitas traduções colocam por causa de adultério, por causa de relação ilícita, alguma coisa nesse sentido, e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Veja que Jesus fala: só por esse motivo, ou seja, se não for por causa, aqui o termo é porneia, né? Então ele fala, se não for por causa de porneia, ou seja, se não for por esse motivo, se alguém repudiar sua mulher, casar com outro, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Então ele fala, se você se separa por gostos incompatíveis, então vamos separar. Então nenhum dos dois pode casar mais. Isso é o que Jesus ensinou. Esse é o ponto que Jesus ensinou. E aí nós vamos falar sobre a pressão social em cima disso. Disseram os discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Veja, eles entenderam quão restritiva era essa fala de Jesus. Eles não abriram exceção em relação a isso. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então ele fala: não, é isso mesmo. Nem todos podem receber, mas o mandamento é esse. É isso que Deus estipula, né? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Então veja, aqui quando Jesus foi ao Gênesis, né, para falar, e ele se refere a essa parte do Gênesis, em que Deus fala que não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea para ele, né? E aí ele permite primeiro que Adão nomeie os animais, e aí ele percebe que não existe uma semelhante a ele, uma fêmea para ele, assim como havia para os animais em casais. Ele não tinha alguém que fizesse um casal com ele. E aí Deus faz cair um sono sobre ele, depois ele prepara a Eva, né? Ele leva até Adão, e aí ele fala: será chamada mulher por quanto do homem foi chamada, né? Então será chamada de Isha porque de Isha foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então veja, esse é o termo que Jesus usa. Jesus fala: você não lê lá no começo, lá no livro de Gênesis, como foi estabelecido o casal? Então ele fala: olha, é restritivo mesmo. Eles até falam para ele: então nem convém casar. Ele fala: olha, para quem não tiver apto a receber isso, né, melhor não casar mesmo. Mas assim, ele fala, não tem motivo, né? Ou seja, Deus estipulou o casamento, é só você escolher com cuidado. E aí, qual é a pressão social que se cria em cima disso? Por exemplo, uma pessoa se separa por um motivo que não seja isso que Jesus falou, e ela quer se casar novamente.
Então ela não pode casar. Isso é o que a Bíblia ensinou. Não existe restrição a isso, né? Se criarmos qualquer restrição a isso, estaremos contradizendo o que Jesus ensinou. Então as pessoas falam: ah, mas passou muito tempo que eu me separei. Tá, mas isso não vai mudar o fato de que a restrição continua. Jesus não estabeleceu nenhuma exceção temporal. Olha, se passar 30 anos que você separou e não seja por motivo de pornéia e nenhum dos dois, né, tiver tido outra pessoa, então nenhum dos dois adulterou. Então ninguém pode casar. Aquele que primeiro tiver uma outra pessoa estaria adulterando. Então estaria cometendo ali a pornéia que Jesus falou e liberando o cônjuge para se casar novamente. Agora aquele que adulterou, ele continua em adultério, ele não pode. E quando que ele poderia se casar de novo? Não poderia mais, segundo o que Jesus ensinou. Não existe exceção aqui de tempo. Não existe nenhum lugar que dê essa exceção de tempo. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa, mas para isso é preciso haver o arrependimento. E se você se arrepende, você deixa de cometer o erro. Então, dizer que Deus vai perdoar uma pessoa que esteja em adultério e não queira deixar de adulterar, é dizer que a pessoa está dizendo exatamente assim para Deus: olha, Deus, eu sei que eu estou em adultério, eu sei que eu vou continuar em adultério, mas eu quero que o Senhor me perdoe a si mesmo. É um pecado voluntário, deliberado, pelo qual a pessoa não tem arrependimento verdadeiro, ela não quer abandonar, ela quer que Deus perdoe assim, porque ela estipulou assim. Ah, mas quando Jesus falou isso, né, o argumento contextual, mas quando Jesus falou isso, ele falou porque os homens ali se separavam por qualquer motivo da mulher e etc. Então, tudo bem, pode ter falado por isso, mas isso não anula o que ele falou, que a restrição é essa. Veja que o argumento dele não é contextual, o argumento dele não é só por causa daquilo que aconteceu, não é só para aquele povo. Não, ele dá um argumento baseado no Gênesis, fala, segundo o que Deus estabeleceu no Gênesis, esse é o padrão que o casal deve seguir, via de regra não se separar. E se separar por motivo que não seja pornéia, não pode se casar novamente. Ponto. Isso é o que Jesus colocou. Então, na pressão social, nós temos o adultério se tornou um fato social irrelevante juridicamente, né, em termos de leis, etc. Né? Então, uma pessoa compra um carro e é enganada, então ela pode processar, etc. Mas se ela se casa e é enganada, então não ocorre nada. Então veja o problema de valores que nós temos. Então nós temos uma pressão social no sentido de pegar aquilo que Jesus ensinou e anular. Dizer que ele falou só por causa do contexto social da época, do contexto, né, da questão dos homens da época, e só por isso que ele falou. Então, veja, isso é anular o texto bíblico sem ter nenhuma base. As pessoas fazem isso constantemente, né? Então, nós vamos ver outros textos que as pessoas fazem isso também. Outro texto, né, que as pessoas fazem isso constantemente. Elas desconsideram o que está no texto e, por causa de uma preferência pessoal, elas dizem, isso é contextual, isso se chama método histórico crítico. O método histórico gramatical, que é o que nós estamos fazendo, nós estamos usando todos os elementos do texto para entender o que ele diz e aceitá-lo naquilo que ele diz. É o que ele diz e ponto. Então nós não temos... O método histórico crítico, ele vem dizer o seguinte, olha, o contexto social da época, o contexto histórico da época, mostra para nós que isso foi dado só por causa disso. Então, acabou esse elemento, as pessoas passaram a entender que o casamento é importante. Então, se um homem e uma mulher se casarem e depois se separarem por um motivo que não seja isso que Jesus falou, mas cada um se casar só com uma outra pessoa, então não tem problema. Claro que tem problema. Está dito ali. Então veja, isso é uma forma de anular o texto. Então nós vamos para o próximo texto. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia, que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então ele está falando aqui de Sara e Agar, né? Uma era esposa, outra concubina, né? E ambas tiveram filhos, e as 2 tiveram filhos de Abraão. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, Agar, a concubina, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque.
Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. O que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vejam, constantemente Paulo está fazendo o quê? Aplicações do texto. Primeiro, Sara e Agar, obviamente, não são alegorias. Ele está fazendo uma aplicação do texto. Nós entendemos aqui, vemos um exemplo de aplicação do texto. Ele está fazendo uma aplicação, dizendo, olha, vamos fazer uma aplicação do texto em que vamos considerá-los como duas alianças. E aí ele desenvolve ele alegoriza o texto, vamos dizer assim, né? E ele faz essa comparação aqui, né? Aí ele usa esse verso novamente, fazendo uma alegoria do texto, né? Fazendo uma aplicação do texto, perdão, nesse caso, faz uma aplicação do texto, né? A questão de Agar e Sara, que Sara não tinha filhos e Deus fez um milagre na vida dela, ela pôde ter filhos, né? Os filhos da solitária são mais do que das que têm marido. Nesse caso, é óbvio que ele faz uma aplicação, porque Sara era a esposa, ela tinha marido. Então veja que nós vemos aqui um exemplo evidente de aplicação do texto. Somos filhos da promessa, né? E aí ele fala, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. Veja que isso também foi uma fala de Sara para Abraão com relação ao filho de Agar, pelo que ele estava fazendo. Então veja, ele faz uma série de aplicações de textos lá do passado. Veja, Sara não foi uma alegoria, ela viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Veja que levantou-se Abraão diante de sua morte, falou aos filhos de Et, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Uma pessoa real, não é uma simples alegoria. Viu Sara que o filho de Agar egípcia, ao qual tinha dado Abraão, zombava, né? E disse a Abraão, Sara disse a Abraão, essa frase que Paulo faz uma aplicação lá no seu texto, né? E pareceu muito mais isso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E Deus disse, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. E em tudo que Sara te diz, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada sua descendência. E aí Deus fala assim, não, realmente a promessa vai ser cumprida em Isaque, mas também do filho dessa serva farei uma nação por quanto é sua descendência. Então ele fala assim, olha, a promessa que eu fiz em específico vai cumprir em Isaque, mas eu não vou deixar o seu filho sem descendência, né? Veja que aqui ele fez uma aplicação de dois textos totalmente separados um do outro, né? E aqui, aquele segundo a carne perseguiu que era segundo o Espírito, que ele está falando aqui, possivelmente, dentre outras coisas, da questão do filho de Agar, né? E aí Deus fala assim, não, mas olha, ele também será uma grande nação. E o filho da que tem marido, quer dizer, quem que tinha marido? Não era Agar, era Sara. Então veja, ele está fazendo constantes aplicações ali. Esse é um texto que nós conseguimos isso como? Olhando o que Paulo fala aqui, em Gálatas 4, 22 a 31, e comparando com o que está lá em Gênesis. Nós vemos que não é uma alegoria. Perceba? E aí então Agar, né, estava desolada, pensando que seu filho iria morrer, e era Deus com o menino que cresceu, habitou no deserto, foi flecheira, habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então veja, fatos históricos que a Bíblia está colocando, ela não está colocando como alegorias, né? Deus falando com Agar, ergue-te, levanta o menino e pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então veja, ele falou, os dois serão grandes nações, né? O menino vai ser um líder, ele vai ser uma grande nação. Nada é dito aqui sobre um povo perseguir o outro, necessariamente, não, né? E aí, Deus vê que Abraão não estava preparado para cuidar dos dois filhos, um perto do outro, ele não tinha a firmeza necessária, e Deus diz para ele dispensar o filho para que Deus tome conta dele, né? Bom, aqui nós vamos ver um outro exemplo que Paulo coloca em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então veja o que ele diz.
Ora, quantas vezes não tem mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então ele fala, olha, eu não tenho nenhuma revelação direta do Senhor, mas eu vou colocar o que me parece mais coerente com a situação que nós estamos vivendo. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Então veja, ele fala, olha, eu não tenho nenhuma revelação direta, mas considerando a situação que nós estamos vivendo, a instante necessidade que nós estamos passando, é bom para nós estarmos assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Então ele fala, na situação em que estamos, é melhor não se casar. Aqui fica evidente que ele está dizendo que é por causa da instante necessidade. Se te casares, não peca, e se haver de casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações da carne, e eu quereria poupar-vos. Então ele fala, olha, nós estamos diante de uma situação de perseguição, nós estamos diante de uma situação difícil que nós estamos vivendo. Então para poupar vocês, eu preferiria que vocês não tivessem as tribulações pelas quais um casal vai passar. E aí, nós entendemos o que ele coloca depois, né? Bem quisera que estivesse sem cuidado, solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. Veja que essa fala dele aqui, veja que ele acabou de falar aqui da questão das tribulações. Pelas tribulações que vocês vão ter que passar, o casado vai acabar tendo que cuidar em como agradar a mulher e até como proteger um ao outro, etc., né? A diferença entre mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. A casada, não, é óbvio que ela cuida. Mas ele fala, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. Veja, por que ele está falando isso? Porque ele fala da necessidade das tribulações. Olha, diante das tribulações que vocês vão passar, vocês vão gastar muito tempo se preocupando em como agradar um ao outro, em como proteger um ao outro, né? Então, esse é o contexto de 1 Coríntios. Ele fala, o que dá casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Por que faz melhor? Faz melhor por causa das tribulações que vão passar. Então, esse é um texto em que nós vemos que fica evidente, porque o próprio escritor coloca assim, olha, pelo contexto que nós estamos vivendo, pela situação que nós estamos vivendo, melhor seria se não casasse. Se não for possível, que se case. Melhor casado que abrasar-se, ele fala, né? Então veja que aqui o contexto que ele está dizendo não é bíblico. Não é uma restrição bíblica que está sendo feita, mas um conselho dada a situação que nós estamos vivendo. Isso é contextual. Isso é baseado no contexto histórico da época. O próprio autor está dizendo isso. Nós não podemos simplesmente pegar um texto, como muitos falam aquele que nós falamos de Jesus e respeito do adultério, falar assim, não, isso é por causa do contexto da época, mas Deus é misericordioso e não vai ter problema se a pessoa se separar por qualquer motivo e se casar novamente. Nós estamos simplesmente anulando o que Jesus falou. Aqui não. Aqui nós temos o próprio autor dizendo, não, isso é contextual. E lá naquela fala de Sara e Agar, nós vemos que ele não fala abertamente, mas quando nós comparamos com o texto do qual ele baseou as suas falas, nós vemos que ele está fazendo aplicações do texto. A interpretação do texto não é a que ele deu exatamente, mas ele faz aplicações do texto. Ele aplica o texto para fazer uma comparação entre o que estava acontecendo no contexto de Sara e Agar, entre Isaac e Ismael, para falar da perseguição daqueles que perseguem os que aceitam a Deus. Então, essa é a comparação que ele faz, né? Então, fica evidente que não é uma alegoria a história de Abraão, Sara, Agar, mas ele faz uma aplicação, ele coloca como se fossem alegorias para fazer uma comparação simbólica do que aconteceu. Então veja, o próprio texto nos dá esses elementos. Agora vamos para 1 Coríntios 11, de 1 a 6. Então veja, da mesma forma que as pessoas, elas anulam o que Jesus falou para permitir o novo casamento, dado o divórcio por qualquer motivo, ou por exemplo, dizer assim, bom, então vamos pensar, o marido trai a mulher, então a mulher se separa. E aí eles falam assim, enquanto a mulher não se casar novamente, né, então o marido não pode casar, porque senão ele está em adultério, mas ela pode casar novamente, né? Por enquanto ela está livre para casar novamente, ele não.
E aí acabaram se separando, a situação, né? E aí ela vai e se casa novamente. Aí existe algo que foi estabelecido assim. Olha, se ela se casar, então ela libera ele para se casar novamente. Isso também não é bíblico. Não existe e essa liberação fez com que o casamento, inclusive por adultério, os dois pudessem se casar novamente. E aí veja, se pode casar por qualquer motivo, até pelo adultério, ou se pode se casar novamente. Então aquela que foi traída ou aquele que foi traído, então não teve mais jeito de voltar, a situação ficou difícil, de repente até ele foi abandonado, ela foi abandonada, tá, o outro foi ficar com outra pessoa, e a pessoa casou novamente. Bom, se casar novamente, então ela está dando a liberdade para ele se casar também. Não, não é isso que o texto bíblico diz, não existe isso na Bíblia. E no momento que fizeram essa abertura, todas as outras vieram. Olha, se pelo principal pode, então pelos acessórios também pode, por outros motivos também pode. Então isso foi uma pressão social feita e muitas igrejas acabaram entrando nisso, né? Agora nós vamos aqui falar sobre esse texto de 1ª carta aos Coríntios e depois nós vamos falar de 1 Timóteo. Veja só. Sede meus imitadores, como também sou eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendo os preceitos como vos entregueis. Quero que saibais que Cristo é cabeça de todo homem. Veja, ninguém encara Cristo cabeça de todo homem igualando o homem a Cristo. E o homem é cabeça da mulher. E Deus cabeça de Cristo. Então veja, assim como ninguém pode igualar o homem a Cristo, não se pode igualar homem e mulher, não se pode igualar pai e Cristo, por exemplo. O que ele está falando aqui então? Bom, mas Cristo não é chamado de a imagem do Deus invisível, né? Primogênito de toda a criação, no sentido de que o mais importante de todos os seres que já existiu, né? Falando primogênito da criação, no sentido de que quando ele foi encarnado aqui, né? Quando ele viveu como homem aqui, a Bíblia fala que Jesus é Deus, ele é Senhor, né? Mas ela fala que ele se sujeita ao Pai. Inclusive ela fala assim, quando todas as coisas estiverem sujeitas, lhes estiverem sujeitos, se estiverem sujeitos a Cristo, ele se sujeitará ao Pai, que lhe deu todas as coisas. Então veja, isso é uma ideia de sujeição. Nesse caso aqui, assim como entre Deus e Cristo não existe diferença de qualidade, ou seja, divinos, onipotentes, oniscientes, onipresentes, aqui não se está dando uma diferença de qualidade entre homem e mulher, né? Homem cabeça da mulher. Não está, assim como quando ele fala Deus cabeça de Cristo, não está dizendo que Deus seria mais poderoso que Cristo, mas que existe uma relação de hierarquia. Ele fala o homem cabeça da mulher. Então ele fala, aqui ele está colocando uma relação de hierarquia. Em que aspecto? No aspecto espiritual, no aspecto de quem a quem Deus deu a responsabilidade de coordenar a vida espiritual na família, né? De quem vai liderar isso, né? E os dois comandam, mas existe uma hierarquia entre homem e mulher, que assim ele coloca, né? E aí aqui nós vamos posteriormente falar desse texto, né? E ele fala, o homem pois não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher é do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então ele está, qual é o exemplo que ele está dando aqui? O exemplo de lá da criação. Portanto, a mulher deve sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então ele fala assim, nesse aspecto ele está reforçando aqui e ele está usando o quê? Um evento anterior à queda. O homem não provém da mulher, a mulher do homem, não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Então ele fala, isso são elementos que mostram para nós que Deus estabeleceu o homem como cabeça. Assim como Cristo é a cabeça do homem, Cristo é a cabeça da igreja. E aí ele fala, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Então ele fala assim, isso não significa que o homem tenha que exercer um domínio, uma arbitrariedade sobre a mulher. Não, ele fala, isso aqui é simplesmente para que vocês entendam que existe sim uma hierarquia que Deus estabeleceu,
Mas isso não é motivo do homem fazer um domínio errôneo sobre a mulher. Então esse é o ponto que ele colocou aqui, né? Nem o homem é sem a mulher. Então, ou seja, os dois dependem um do outro. Então é assim que eles devem se enxergar. Mas existe uma hierarquia. E aí nós conseguimos entender, ou não vos ensina a mesma natureza que desonra para o homem ter cabelo crescido? É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Veja, o princípio aqui é o quê? Que existe sim uma hierarquia, e essa hierarquia foi estabelecida logo na criação. E ele vai repetir isso em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Admoeste que se façam deprecações, orações, intercessões pelos reis, por todos que estão em eminência, né? Aproveitando que nós estamos aí na questão de missão em favor dos poderosos, né? Para que tenhamos uma vida quieta, sossegada. Então, oremos a Deus para que Ele dê sabedoria aos poderosos, para que nós também tenhamos tranquilidade, porque eles determinam muitas coisas que nós venhamos fazer, e aí nós muitas vezes temos que lutar, né? Para que vale mais obedecer a Deus que aos homens. Todos se salvem, há um só Deus mediador, né? Quero que as mulheres se ataviem em traje honesto, né? A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja, o motivo anterior à queda, motivo bíblico. Ele não está fazendo uma aplicação do texto, ele não está, como nós vemos no caso de Sara e Agar, ele não está fazendo uma aplicação do texto, ele não está fazendo uma alegoria com o texto, né? Ele está falando do fato. Olha, o fato é, primeiro foi formado o homem, Adão, depois Eva. Então, ele está usando um motivo anterior à queda, para dizer que existe sim uma hierarquia. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então ele fala, olha, o motivo anterior à queda é um motivo que estabelece uma hierarquia. E o motivo que levou à queda também é um outro motivo que leva a uma hierarquia. Então, veja, aqui como era a interpretação tradicional da igreja? Bom, aqui a mulher não pode fazer um ensino autoritativo, ensino de autoridade, porque ele fala que ensine nem que use autoridade sobre o marido, mas que seja em silêncio. Então o que ele está dizendo? Existe um tipo de ensino e existe um tipo de função que não cabe a ela, que Deus estabeleceu ao homem. Isso é o que o texto está dizendo. E ele fala, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E quando nós vamos para o texto, nós conseguimos entender. Aqui é o motivo da queda, né? A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e comi. Então realmente ele não foi enganado. Ele falou, não, eu tinha consciência do que aconteceu, ela não me enganou. Ela me deu fruto e eu resolvi comer. Então, a Bíblia, e Paulo confirma que ele não foi enganado, realmente comenta que ele não foi enganado, ou seja, ele fez isso por Eva. Ele não fez isso por ele fez por Eva, porque ele não foi enganado. E a mulher, ela diz, a serpente me enganou e eu comi. Então ela acreditou no que a serpente falou, ele não. Ele comeu por causa dela. Então ele fala, juntando esses dois motivos, nós temos que Deus estaria mais que justificado porque que Deus estabeleceu essa proposta de hierarquia entre eles, né? E aí, ele fala aqui, né? Multiplicarei a sua dor, a tua conceição, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vemos que ela já iria ter filhos, só que agora ela vai ter com dor. Já havia uma relação de hierarquia, mas agora existiria uma relação de domínio, talvez até parecida com o domínio que eles tinham sobre os outros seres, no sentido de não haver apenas a hierarquia no limite, ou seja, a hierarquia iria passar do limite que Deus estabeleceu, a ponto de o homem exercer um domínio sobre a mulher. Então veja, o domínio que está dizendo aqui não é o aspecto da hierarquia em si. O domínio que está aqui seria o mau uso do comando que Deus estabeleceu ao homem. O homem usaria mal a cadeia de hierarquia que Deus estabeleceu entre ele e a mulher. E essa é a maldição. A maldição é em relação ao domínio, o mau uso da hierarquia, e não a hierarquia em si. Então Paulo fala, olha, está muito bem estabelecido, né? Deus criou Adão primeiro e criou a mulher por causa do homem. Então ele fala, isso é uma questão que revela a hierarquia, né? O Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, esse adormeceu,
Disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí, ou seja, Paulo, ele vai usar o texto que levou Jesus a usar a tomar a mesma conclusão quanto ao adultério. Veja só, o homem deixará o pai e mãe, pegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. E Paulo pega basicamente aqui, olha, esse texto aqui, né, e o contexto dele, né, de Gênesis 2, olha, a mulher foi criada por causa do homem, então, e ele se baseia no quê? Em Gênesis 2. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine, criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, então o casal teria domínio sobre tudo. Sujeitai a terra, dominai-a, né, disse ao casal. Então ele fala, olha, vocês terão domínio sobre isso. Ele não fala inicialmente em um domínio do homem sobre a mulher, mas ele fala de uma hierarquia. Quando existe a queda, quando existe a queda aqui, não é? Chamou o Senhor Deus a Adão. Deus sabia que os dois tinham pecado, mas ele chama primeiro a Adão, ou seja, ele chama Adão para que Adão relate a ele o que aconteceu, para que Adão dê satisfação. Ele cria Adão primeiro. Adão fala que ela será chamada mulher porque do homem foi tomada. Depois ele fala que ela se chamará Eva, né? Chamou Adão o nome de sua mulher Eva porque era a mãe de todos os viventes. Então vejam, tudo isso revela que Deus estabeleceu uma hierarquia em que Adão teria que dar a satisfação das coisas, né? Os dois dominariam, mas Adão teria que dar satisfação. Então, nós vemos no texto que existe uma hierarquia, né? E que por causa do pecado, né, tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Nós vemos aqui em Gênesis 2, né? Deus diz que não é bom que o homem esteja só. No entanto, nós vemos que ele leva os animais a Adão para ver como chamaria, e tudo que chamou foi o seu nome. E nós vemos que Adão, ele fala, olha, ela será chamada mulher, e permaneceu o termo mulher. E depois ela será chamada Eva porque é mãe de todos os viventes. Inclusive ele fez isso para homenagear a Eva, não é? Ele faz isso para homenagear a Eva. Ele fala, olha, ela é mãe de todos os seres viventes. Então o nome Eva, Adão coloca para sua esposa, para realçar a sua esposa como mãe, como líder e etc, né? E tudo que Adão chamou, isso foi o seu nome. E veja, para o homem não se achava ajudadora idônea. Então todos os elementos no texto, eles mostram que a argumentação de Paulo, ela não é contextual. A argumentação de Paulo não é baseada no contexto da época. E aí nós vemos muitos falarem assim, olha, nós temos que entender que na época era uma sociedade machista, era isso, era aquilo. Ainda que ele venha mostrar que realmente a sociedade era tudo isso, o argumento que Paulo está utilizando não é contextual. Veja que quando ele quis que o argumento fosse contextual, quando ele quis dizer que era por causa da situação da época, ele foi muito explícito em falar isso. Quando ele quis dizer que o argumento dele não era contextual, ele também diz aqui. Fala, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então, esses são os argumentos dele. Os argumentos dele não são contextuais. E qual é a pressão social sobre isso? Olha, isso é ismo, isso é ógeno, isso é isto, é aquilo. Essa é a pressão social. Qual é a pressão social? É inventar termos, ampliar o significado desses termos e depois colocar as pessoas que simplesmente leem o texto conforme ele está escrito e olham lá para o contexto anterior e veem isso e dizer que essas pessoas são isso, aquilo, aquilo outro. Então as pessoas são pressionadas e aí alguém chega e fala assim, olha, isso foi por causa do contexto da época, e ponto. E aí ele fala assim, ó, a sociedade era assim, a sociedade era assado, E veja, sem dar nenhum elemento realmente bíblico, e aí nós temos um estudo sobre isso no canal, né, sobre a questão da ordenação feminina como a ponta do iceberg, os problemas que isso causa, eu comentei com vocês e eu pretendo refazer, fazer um vídeo pegando a tese, uma tese de doutorado, né, foi feita por um irmão em que ele coloca os problemas que isso causa no método histórico e gramatical, que é o quê? Você pegar e supostamente usar o contexto histórico, social de uma época
para anular o que está no texto, que é isso que as pessoas estão fazendo. O texto está dizendo de forma muito evidente que o motivo é um motivo bíblico, não é um motivo contextual. E as pessoas dizem assim, não, olha, existe uma polêmica a respeito disso, mas não tem problema. Aí entra também a questão de qual é a nossa maior autoridade. É escriturística, a nossa autoridade provém da Bíblia, e a igreja deriva a sua autoridade da Bíblia, ou a igreja tem autoridade para anular um texto bíblico. Porque basicamente é isso que está sendo feito. Quando se coloca o que Paulo falou como se fosse algo contextual, só por causa do contexto da época, por mais que você mostre que o contexto da época realmente era daquele jeito, isso não significa que a argumentação dele perde o valor, porque o contexto precisa mudar. Não. Pelo contrário. Ele deixa muito bem delimitadas as coisas. Ele fala, olha, a hierarquia é essa entre homem e mulher. No entanto, o homem não deve usar disso para dominar erroneamente sobre a mulher. Não é esse tipo, não é para isso que Deus fez. Ele deve considerar como seu próprio corpo, cuidar bem, velar, cuidar de seus filhos. Ele fala, não é para usar mal isso, mas existe uma hierarquia e isso precisa prevalecer na igreja. E aí ele estabelece a questão do ensino autoritativo, isso tem a ver com o limite de funções de cada um, né? Que funções o homem vai ter, que funções a mulher vai ter, como isso vai funcionar. Nós temos que entender que isso é uma responsabilidade do homem, qual o homem não pode abrir mão, que quando ele abre mão do que foi ensinado aqui, ele está abrindo mão da responsabilidade que Deus deu a ele. E Deus fala, olha, a mulher tem tal responsabilidade, o homem tem tal responsabilidade. É isso que ele fala, quando ele fala que ela, como mãe, dará à luz filhos, etc. Então ele fala, olha, o homem ele vai ter tal responsabilidade no contexto da liderança, no contexto da igreja, e a mulher vai ter tal responsabilidade para com a família, e nós vemos que essa função ela já é grande demais. Então Deus fala, olha, então a mulher como mãe, né, principalmente se ela trabalhar, né, nós vemos aí que a mulher como mãe ela tem uma responsabilidade muito grande na educação dos filhos, né, então, e obviamente o homem vai auxiliá-la nesse sentido, mas Deus estabeleceu as funções muito específicas para cada um. E aí, ele não é uma questão de capacidade, não é uma questão de... até uma vez me disseram assim, mas na igreja nós temos homens e mulheres aptos, se a mulher for mais capacitada. E aí nós vamos fazer uma comparação da seguinte forma. Imagine que você se casou. E aí a sua mulher chegou e falou assim, olha, eu encontrei um homem mais bonito, mais inteligente, com mais dinheiro, etc, etc. Pode casar de novo? Posso trocar? É isso que a Bíblia fala? Não, é óbvio que a Bíblia fala que não pode. Então veja, essa é a questão. Nós não podemos dizer, mas e se tal e tal condição? Não. Excepcionalmente, como já existia desde o Gênesis, existem momentos em específico que Deus vai levantar mulheres, assim como Ele levantou. Né? Mas nas funções específicas, assim como no sacerdócio, Deus estabeleceu uma limitação. Na liderança da igreja, Deus também estabelece uma limitação. E no relacionamento do casal, na família, Deus também estabelece funções muito específicas para cada um. Então, isso é o que Deus estabeleceu. E Deus fala, não é para que o homem use isso para dominar de forma errônea. Ele tem que amar a família, ele tem que amar a esposa. Então, veja. E aí, quando as pessoas elas começam a estabelecer, por exemplo, a ordenação de mulheres, começam a estabelecer, como muitos gostam de falar, né? Minha mulher manda em casa e tal, não sei o quê. Isso são coisas que, muitas vezes, isso está revelando um desejo do homem de abrir mão da responsabilidade que Deus deu para ele e colocar uma sobrecarga que ele não deveria colocar, porque ele tem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade que Deus estabeleceu. Então, isso é o ponto, né? Mas existem muitos lugares em que ela, já foi visto que ela lidera melhor, etc. O mesmo nós podemos fazer, voltando aqui para a analogia com o casamento. Mas existem muitos casos em que o homem se separou e ele está muito melhor com a nova esposa. Mas isso não faz com que, se ele se casou novamente e ele se separou por um motivo que não foi aquele estabelecido por Jesus, continua sendo adultério. Não importa se ele achou uma mulher melhor. E o mesmo para a mulher. A mulher achou o marido melhor, ela está mais feliz, mas isso não importa, continua sendo adultério.
Então percebem que não são argumentos bíblicos que as pessoas estão usando para esse tipo de coisa. Então essas são pressões sociais. Então nós temos a pressão em relação ao divórcio e novo casamento, em que as pessoas estão pressionando as igrejas a aceitarem o divórcio por qualquer motivo e um novo casamento, e até mesmo o divórcio por adultério. Os dois estão se casando, o casal está se casando novamente com outras pessoas, está ficando tudo bem. Uma pressão social que está anulando o texto bíblico. E na questão de ordenação de mulheres, a mesma coisa, uma pressão social que está anulando o texto bíblico. Não é? Então nós vemos o problema, ou seja, nós vamos para o texto está sendo muito evidente no que ele está colocando. Mas, devido à sociedade, ao contexto social da época, da nossa época, as pressões que estamos sofrendo, muitos acabam cedendo a isso. E isso é um grande problema. Espero que tenha sido útil esse estudo, que Deus nos abençoe, que nos fortaleça. Nós vamos fazer mais estudos nesse sentido. Nós vamos pegar o próximo estudo, talvez, com a tese do nosso irmão, a respeito dessa questão do método gramatical, método histórico, e basicamente isso nos ajuda. Esses textos nos ajudaram a ver, olha, o texto deve nos guiar. Olha, o texto de Paulo falou de uma alegoria, mas nós olhamos para o texto lá em Gênesis, dizemos que não é alegoria. Então, quer dizer, o texto é histórico. Paulo resolveu fazer uma alegoria com ele, ok. A respeito de não casar, nós olhamos para o texto, o próprio Paulo está dizendo, olha, por causa da situação da época, os problemas que vão passar. Então o próprio texto está dizendo, é contextual, é para o momento que nós estamos vivendo. Nós olhamos a questão de Jesus falando sobre divórcio e novo casamento. Não é baseado no contexto social da época. A ordem não iria deixar de vigorar quando mudasse o contexto social, ou seja, quando mudasse a sociedade. Da mesma forma que Paulo fala em relação à autoridade, em relação à hierarquia do homem e mulher, e não em relação à capacidade, e nem também não dá direito do homem dominar sobre a mulher de forma errônea, não. Ele está falando da hierarquia. O homem tem uma responsabilidade, nós até usamos o termo sacerdócio do lar, que as pessoas não existe. Claro que existe. O texto de Gênesis é muito específico, o texto de Paulo é muito específico a respeito disso. Então existe sim uma hierarquia que foi estabelecida. Essa hierarquia não significa que um vai dominar de forma errônea sobre o outro, mas existe uma hierarquia, existe um estabelecimento de funções, isso vai sendo delineado nas escrituras. Então, veja, isso é irmos de acordo com o texto. O problema é que existe a pressão social, então é muito melhor uma pessoa, quando um dito especialista diz assim, mas Deus te ama, então se você separar por qualquer motivo e casar de novo, vai estar tudo bem. É óbvio que as pessoas vão aceitar com muito mais tranquilidade esse tipo de fala. Esse tipo de fala vai se tornar muito mais popular. Quando alguém fala, não, os dois são iguais, então assim, os dois têm que ter as mesmas funções em tudo. É claro que isso, principalmente na sociedade que nós vivemos, vai ser muito mais aceito. E a maioria vai aceitar isso muito melhor. Então veja, a interpretação bíblica ela não é definida por maioria de votos. Não é pela quantidade de pessoas que vai aceitar ou rejeitar uma interpretação que eu devo moldar a interpretação. É pelo texto. Não é a igreja que determina o significado da Bíblia. É a Bíblia que determina o seu próprio significado e como a igreja deve trabalhar. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Eu gostaria de finalizar com uma oração. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe, nos purifique, que nos conceda um bom dia na tua companhia, livre-nos de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo e que Deus nos abençoe.